Olha só, gente, o Fala Carlão continua aqui na COP29. A gente está numa jornada interessante. Hoje é dia da agricultura aqui. A gente está aqui no Pavilhão do Brasil. E quem está promovendo um evento aqui hoje com 3 painéis super importantes é a CNA. Então eu queria já começar agradecendo a CNA por essa jornada, mas agradecer também a Absolo, agradecer também a FAESP, agradecer a Andave e agradecer a plataforma Agro Revenda, que está aqui em minhas mãos. A revista Agro Revenda é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Então é o seguinte, agora falando aqui do meu convidado, o Rodrigo Justus está aqui comigo. Ele é consultor da CNA, participou de um painel aqui, um painel que desenvolveu o tema de inovação e transparência aqui como soluções para a crise climática, para as dificuldades climáticas dentro do agronegócio. Obrigado pela gentileza de falar conosco aqui. Viu? Muito obrigado. Escuta, inovação e transparência. Qual foi a mensagem, vamos dizer, o cerne da sua participação aqui nesse painel? Bom, primeiro a questão da inovação. A inovação, ela é o quê? Ela é a aplicação prática e econômica na atividade da pesquisa e desenvolvimento relacionado especificamente aqui ao agro. E o que é? É o desenvolvimento de sementes resistentes, seja a seca, pragas e doenças. São sementes mais produtivas, ou seja, se produz mais em menos área. É o desenvolvimento de fertilizantes que tenham um maior grau de eficiência de absorção. E tudo isso traz o aumento da produtividade, que é a quantidade que é produzido no mesmo espaço. Quanto mais produzirmos no menor espaço, mais reduziremos inclusive a pressão sobre os remanescentes das vegetações nativas, pois nós estaremos produzindo mais em menos. A eficiência no uso da água também, né? Tendo em vista que temos seca e tudo mais. Essa resiliência no sentido de melhoramentos genéticos com a capacidade das plantas. Nós sabemos que a agricultura ela é sensível às estações climáticas, independentemente de discutir ou não mudança climática, mas não temos nenhum ano igual ao outro, então temos que ter uma previsibilidade, um melhoramento genético para que nessas hipóteses não tenhamos grandes perdas. Grandes perdas significam prejuízos para o produtor, né? Dificuldade, inclusive, para as cidades que vivem do agro que estão em volta, porque se os produtores vão mal, as cidades também vão. Então é um problema de todos, não é um problema só do produtor. Então, em relação à inovação, a inovação ela já acontece no Brasil nos últimos 50 anos, né? O Brasil era importador de todo tipo de alimento, hoje nós somos um grande player mundial em N culturas, né? Então, essa produtividade, a inovação, ela não é uma solução que devemos passar a adotar. A inovação, ela faz parte do sucesso que hoje alcançamos, né, num país que éramos importador de alimento há pouco tempo. E o segundo ponto específico é a questão da transparência. Muito se fala, né, principalmente os nossos competidores tentam denegrir as nossas atividades. Vocês produzem o que produzem porque vocês destruíram toda a floresta. Não é verdade. Tem mais de 60% da floresta. Na Europa não sobrou nem 1% da vegetação. Vocês não têm um compliance de mostrar como é a sua atividade, não. Todas as nossas áreas são cadastradas no Cadastro Ambiental Rural. Se sabe o que cada produtor tem, inclusive quando há passivos, se sabe também o que não se vê no ambiente da Europa, né? Que existe simplesmente um vácuo de informação. Então nós entendemos que a transparência é uma questão que deve envolver uma certa reciprocidade. E nós queremos saber também como aqueles que nos criticam fazem, né? Se temos a melhorar e o que eles deveriam estar fazendo e não fazem. Isso daria mais legitimidade à cobrança deles de querer saber como fazemos, porque reciprocidade é um caminho de mão dupla e nesse sentido nós passamos a nossa mensagem. Você acha que, como é que os caminhos e os meandros para que tenha eco, esse
pedido, né, de transparência. Como é que estão as conversas? Isso, eu imagino que é uma conversa e um diálogo que deva ser permanente também com Itamaraty, por exemplo. A questão é a seguinte, no início, faz 15 anos que eu acompanho todas essas conferências. Nas primeiras conferências, até há uns 10 anos atrás, a agricultura e a produção de alimento, no âmbito dessas discussões de conferência do clima, o setor agrícola ele era tido como o problema relacionado ao clima, como se ele fosse capaz de ser o culpado por tudo isso que está sendo, que a gente sabe que mais de 70% das emissões são relacionadas ao setor de energia. Sim, né? Com certeza. E óleo, né? Utilização de gases liquefeitos de petróleo. Mas, nos últimos 10 anos, se chegou a ser a percepção, inclusive o reconhecimento de que, na verdade, buscarmos evitar piorar a questão climática, isso é para salvar a agricultura, porque se nós não salvarmos o sistema de produção de alimentos, as pessoas morrerão de fome, simples assim. Então, na verdade, a agricultura passou a ser olhada como parte da solução e não parte do problema. Esse é um processo que nos últimos 10 anos ele vem aumentando, a ponto de que nós temos já no âmbito da Convenção do Clima um enfoque setorial agrícola, grupos de trabalho específicos que trabalham o ano todo, lembrando que, na verdade, essas reuniões da Conferência do Clima, elas não acontecem do nada, por quê? Porque existe um trabalho técnico que ele ocorre durante o ano todo. A convenção é uma forma de votar e validar todas essas discussões e que elas existem especificamente, o que não havia no passado, das discussões relacionadas aos sistemas alimentares. Então, hoje, o Brasil é protagonista nessa discussão, né? E foi, inclusive, reconhecido, né? O modelo nosso de agricultura, inclusive de baixo carbono, né? Foi reconhecido internacionalmente. Então, nós temos deveres de casa a fazer, com certeza todo mundo tem um dever ou outro de casa a fazer. Mas nós temos seguido, participado das discussões. Além desse evento que nós fizemos aqui no Espaço Brasil, nós temos procurado também participar de discussões em painéis de outros países e outras instituições, como, por exemplo, o IICA, a FAO, né, e N outras entidades que trabalham essa questão de segurança alimentar. Ô, Rodrigo, para fechar aqui nossa conversa, é o seguinte, a gente está em Baku, mas eu participei dia 9 de outubro em Brasília de um evento lá na própria CNA, com a entrega de um documento, e o slogan era muito claro, de Baku a Belém. E Belém está aí, agora nós já entramos em contagem regressiva. Como que a gente da agricultura, eu me considero aqui do agronegócio, como é que a gente inclui esta pauta positiva da agricultura brasileira, que você mesmo acabou de falar, né? A agricultura brasileira é uma usina de boas notícias, tanto na produção de alimentos, quanto também, vale lembrar, na questão de energia, bioenergias, tudo que está acontecendo no Brasil. E o Brasil também tem uma matriz energética, sem contar que a nossa matriz energética, esse assunto de matriz energética, para nós é quase que uma página virada já, né? Como é que a gente coloca tudo isso na pauta da COP30? Eu acho que é uma grande oportunidade por várias razões. Primeiro que a conferência ela vai acontecer na Amazônia. Tá? Então, a tese de que o Brasil não produzia nada, importava até leite, arroz, feijão, etc. e tal, não sei o que, papá, e agora produz porque destruiu e acabou com a floresta e, portanto, por isso somos assim. Essa tese cairá por água abaixo porque as pessoas irão até a Amazônia, aqueles que vierem de lá. Mas é preciso também que quem venha saiba que nós somos também produtores e produzimos com responsabilidade e por isso lá estaremos, a CNA, nós iremos montar lá uma estrutura não apenas dentro da conferência, você sabe que aqui, né, existem os estandes, coisa e tal, mas nós vamos levar essas pessoas a conhecerem as atividades, aqueles que quiserem,
entender como que funciona a atividade agrícola e pecuária do Brasil e da Amazônia, né? Experimentar nossos produtos também, né? Para que conheçam e saibam da qualidade também dos nossos produtos. Porque quando nós falamos em segurança alimentar, nós temos duas coisas. Nós temos a questão da qualidade do alimento em si, de que ele não venha a causar danos ao consumidor, de que ele não tenha as suas características, vamos dizer assim, não tenha, por exemplo, contaminações, etc. e tal. É um zelo que o produtor tem. E também a quantidade suficiente para que possamos fazer a nossa parte no sentido de auxiliar o mundo, né? No que se refere à quantidade de alimentos que é necessária. É uma oportunidade para nós, no nosso país, então nós temos um dever de casa de fazer isso assim com uma eficiência, né? E estamos aí já trabalhando e planejando de que forma nós vamos quebrar esses mitos, né? E essas narrativas, muitas vezes trazidas por aqueles que se incomodam com a nossa competitividade. Então, nós precisamos disseminar de forma responsável a questão da verdade, de como isso é feito, para que não tenhamos barreiras comerciais, tarifárias e não tarifárias, de países que dizem, temos que parar de fazer negócio com o Brasil porque o Brasil está acabando com a Amazônia. Isso não é verdade e nós temos a oportunidade de trazê-los no nosso país, porque às vezes você manda um vídeo lá para fora, o cara diz assim, as árvores que sobrou, ele fez esse vídeo e mandou para a gente. Vamos mostrar para eles as árvores que sobraram. Escuta, e não é pouca. E não é pouca. Para fechar agora é o seguinte, faz de conta que hoje é dia 21 de novembro de 2025. Sexta-feira, último dia da COP de Belém. Eu queria saber o que você gostaria de estar falando aqui no microfone do Fala Carlão. O que nós estamos fazendo, o que estamos planejando de fazer lá na COP é justamente isso, das pessoas conhecerem, né, o que fazemos, né, com transparência, responsabilidade, né, de forma que também os outros países, né, tenham o mesmo tipo de atitude em relação a nós e que vejam o Brasil, embora na produção e comércio existe uma competição, mas na verdade existe uma missão global de todos os produtores, seja do Brasil como também dos demais, né, em matéria de fornecer alimentos e serem parceiros e também compartilhar suas experiências positivas, porque não existe inimigo quando se fala em matéria de produção. Não é algo que não nos incomoda que cada país tenha lá a sua produção de alimentos e os seus sistemas. O que nos incomoda é sermos taxados, muitas vezes de forma injusta, e nós queremos aí resolver essa situação. Maravilha. Ô, Rodrigo, obrigado. Eu falei aqui com o Rodrigo Justo, agrônomo formado lá na UEL, em Londrina, e advogado também, né, rapaz? Sim. Você tem dupla cidadania aí, num caso. Obrigado, viu, querido? Valeu, muito obrigado. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão especial aqui no Dia da Agricultura, aqui na COP Baku. Um oferecimento para CNA, Andave, Absolo, FAESP e Plataforma Agro Revenda. Valeu, gente. Fui!